falar sobre o general Mourão. Ele disse não temer as ações que tramitam contra sua chapa ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi eleita em 2018. O que nós sabemos é que Bolsonaro precisa governar o nosso país. E ele está sendo impedido, sim, pela turma do STF. Agora, o TSE também está movendo ações contra Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Mas o general, o vice-presidente, disse não se opor à possibilidade do compartilhamento de provas coletadas no inconstitucional inquérito das fake news com o Tribunal Superior Eleitoral e o STF, e reafirmou que precisa haver harmonia entre os poderes. Ele disse: estou absolutamente tranquilo com o processo da chapa e a forma como foi conduzida a nossa campanha. O tribunal vai analisar isso à luz da legislação e vai soterrar essas denúncias. Espero, né? Afirmou o 4 Estrelas. E eu vou estar colocando aqui um áudio do general Hamilton Mourão. Você vai entender melhor o assunto através desse áudio. Portanto, já vai compartilhando este vídeo nas redes sociais, já deixa o seu like por gentileza, se inscreva em nosso canal se você ainda não se inscreveu, ative o sininho para ser notificado todos os dias. E deixe a sua opinião nos comentários também, porque eu gostaria muito de saber qual é o seu pensamento a respeito dessa notícia, no qual nós vamos iniciar agora. Pois bem, o vice-presidente afirmou em entrevista exclusiva que o presidente Jair Bolsonaro não tem o anseio mínimo de fazer uma ruptura institucional no nosso país e que esse comprometimento é compartilhado pelas Forças Armadas. Olha, eu tenho discordado, de algumas medidas que o Judiciário, tem tomado, em particular o nosso Superior Tribunal, Supremo Tribunal Federal. Eu já me manifestei a esse respeito, Eu considero que as interferências em relação à nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, na questão dos diplomatas venezuelanos, Também não concordo com a forma como vem sendo conduzido esse inquérito pelo STF, que na minha visão está fora daquilo que seria o devido processo legal. Então eu comparo com a minha situação, de vice-presidente. Se eu por acaso for ofendido, caluniado, ameaçado, eu vou na polícia, vou registrar um boletim de ocorrência, vai ser feita uma investigação, essa investigação vai ser acompanhada pelo Ministério Público, chegar à conclusão que tem algum crime, vai oferecer denúncia, o juiz vai acatar ou não essa denúncia e aí segue o devido processo. Eu acho que os ministros do STF também deveriam fazer dessa forma. E sobre o compartilhamento de dados, vice-presidente? Tem um compartilhamento de provas que podem ser obtidas nesse inquérito com as denúncias que estão no Tribunal Superior Eleitoral. Eu considero que nenhuma prova que for obtida aí terá interferência no que foi a nossa campanha. O senhor fez alguma intermediação lá com o Supremo Tribunal Federal? O senhor avisou os ministros ali do Supremo Tribunal Federal sobre esse movimento todo, esse acirramento de ânimos entre o Palácio e o Supremo? O senhor chegou a conversar com alguns deles? Não conversei não, Caio. O presidente não me atribuiu tarefa nenhuma de estabelecer algum tipo de ligação e de contato, e eu procuro sempre não ultrapassar os limites das tarefas que o presidente me dá. Em primeiro lugar, o presidente não tem o anseio mínimo de fazer uma ruptura institucional no nosso país, porque as instituições estão bem. O que há no nosso país é uma instabilidade emocional. As pessoas estão muito desacerbadas nas suas ideias, nas suas discussões. As Forças Armadas estão afastadas de qualquer ação dessa natureza, mas tenho que deixar claro que o presidente não tem essa visão em momento nenhum, disse o vice-presidente. Eu já disse aqui para vocês, em vídeo anterior, que o nosso presidente, cansado de dar murro em ponta de faca e bater de frente com o establishment, Bolsonaro decidiu mudar de estratégia. Ele abandonou todo e qualquer plano de intervenção militar para não correr o risco de o Brasil se transformar numa pátria internacional. A jogada agora é outra, bem diversa. Resolveu lutar com as armas do inimigo e decidiu ter maioria no Congresso. Isso é fato.
Vocês entenderam porque o vice-presidente deixou claro que o nosso presidente Jair Bolsonaro não tem essa visão em momento nenhum? Bem, o general da reserva, Mourão, colocou que as Forças Armadas obedecem à Constituição e estão afastadas da política desde o fim do regime militar. A questão das Forças Armadas, elas têm permanecido como foi nos últimos 35 anos, mantendo-se na hierarquia, na disciplina, cumprindo as suas missões constitucionais. São inúmeras. O vice-presidente vê uma parcela de responsabilidade do governo na atual crise, colocando que o executivo tem que buscar mais harmonia. Temos que deixar de levarmos as ideias a um nível tão de confronto que não haja retorno, colocou o vice-presidente Mourão. No entanto, Mourão ponderou que considera que o Supremo Tribunal Federal tenha se excedido e que a Corte deveria se omitir sobre temas que são prerrogativas do Poder Executivo. Eu tenho discordado de algumas medidas que o Judiciário tem tomado, em particular o nosso Supremo Tribunal Federal, disse o vice, elencando a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal e da expulsão de diplomatas venezuelanos. Mourão também disse discordar da forma como é conduzido o inquérito das fake news. A minha visão não acompanha o devido processo legal. Assim disse ele. Eu, como vice-presidente, se eu me sentir ofendido, eu vou na polícia, abro um boletim de ocorrência, aí vai ser acompanhado pelo Ministério Público. Se tiver crime, vão oferecer denúncia. Aí o juiz vê se aceita e segue o devido processo legal. Acho que os ministros do STF também deveriam fazer dessa forma, argumentou o vice-presidente. Ele ainda fez uma análise do que acredita ser esse ambiente de instabilidade emocional coletiva, que vê como um panorama global derivado da crise econômica mundial de 2008. A visão de Mourão, a melhor forma de conter a polarização é afastar os extremos e reunir o centro. Isso significa, segundo o vice, afastar os grupos mais extremados, tanto à esquerda quanto da própria direita. Meu anseio é que a gente consiga afastar os extremos dessa polarização, tanto a direita mais extremada quanto o pessoal da esquerda mais extremada, e conseguir reunir o centro, que é a grande massa daqueles que conseguem sentar em uma mesa e, mesmo tendo ideias discordantes, conseguem chegar a um senso comum. Acho que se a gente conseguir fazer isso, daqui para frente, nós teremos muito sucesso, ele afirmou. O vice-presidente comparou o momento global atual com o período que o compreende as duas grandes guerras mundiais, entre 1914 e 1945. Compete a nós, que temos responsabilidade de liderança, conduzir a população da forma mais organizada possível, desfazendo os temores, desfazendo os medos e buscando, então, colocar a bola no chão e tratar as coisas com a devida seriedade e a maior naturalidade possível. Assim, o vice-presidente colocou. Mourão afirmou que a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro é boa e que ele não se afeta com as críticas feitas pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Os filhos do presidente são maiores de idade e têm liberdade para se manifestar. Eu não me incomodo com isso. São pessoas que estão desinformadas. O meu relacionamento com o presidente da República se desenvolve da maneira que tanto eu quanto ele aprendemos nos nossos tempos de cadete, na academia militar, que são os princípios da profissão que nós tivemos, ele por determinada parte da vida e eu por toda a minha vida, que é a lealdade, a camaradagem, o respeito mútuo, e assim nós temos nos relacionado. O vice-presidente ainda negou existir qualquer pensamento sobre assumir a presidência da República. Nem passa pela minha cabeça. O nosso presidente se chama Jair Messias Bolsonaro. Seu primeiro governo vai até 2022. E se assim o povo brasileiro quiser, ele pode continuar até 2026, disse Hamilton Mourão. Para ele, a posição do governo sobre a investigação que prendeu Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro,
é a manifestada pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado. Esse é um caso que o presidente Bolsonaro se manifestou desde o começo do ano passado e deixou muito claro que quem errou vai ter que pagar. Mourão disse não temer uma eventual delação premiada de Queiroz e disse que o caso não tem condições de chegar a afetar o Palácio do Planalto, sendo uma questão circunscrita à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O vice-presidente ainda registrou a sua relação pessoal com o ex-assessor, afirmando que Queiroz foi seu soldado no Exército em 1987, onde tinha boa atuação. Mourão disse que ficou mais de 30 anos sem encontrá-lo e que o reencontro aconteceu durante a campanha de 2018, quando o policial reformado acompanhava Flávio Bolsonaro como assessor. A respeito da prisão de Queiroz na casa do advogado de Flávio em Atibaia, o vice-presidente afirmou que Queiroz não era foragido, não era procurado, não era nada. É um processo que está ocorrendo, então vamos aguardar, concluiu o vice-presidente Hamilton Mourão em entrevista. Só para concluir este assunto, já chegamos ao ponto da escolha de Sofia no Brasil, onde devemos ir atrás apenas da prioridade que temos que valorizar. E atualmente essa prioridade é o presidente nomear o próximo ministro do STF em novembro próximo. Por isso que Bolsonaro não pode errar o tiro. O direito que a Suprema Corte aplica hoje é adaptável às circunstâncias, alterado de acordo com os interesses dos ministros. Por isso que tem que ser alguém que tenha o próprio entendimento, que conheça bem a Constituição, com ideias fortes e contundentes. Essas foram as informações trazidas a todos vocês. Espero que todos tenham gostado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Ative o sininho para ser notificado todos os dias. Deixo a todos os meus agradecimentos e até o próximo vídeo.